Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Aiverso. Eu sou a Mai e hoje eu queria conversar sobre um marco que eu acho que mexe com muita gente. E, assim, eu acho que é uma fase que parece que carrega um peso simbólico, sabe? Uma coisa que vem de um outro lugar, a chegada dos 30. Sim. Quem já passou, tá passando, tá se aproximando dessa idade como eu, provavelmente já ouviu falar ou sentiu na pele a tal da crise dos 30. Parece até um fantasma, né? Que ronda aqui a nossa geração, sussurrando perguntinhas incômodas sobre carreira, relacionamento, propósito, quem eu sou. Mas assim, será que é só uma crise ou será que é algo mais profundo? Sei lá, um convite da vida para que a gente recalcule a rota, para que a gente olhe para as coisas de um jeito diferente. Quando eu olho para os meus 20 anos, eu tenho 29 agora. Eu me percebo numa década muito intensa, assim, de descoberta, mas também é como se fosse uma segunda adolescência, eu acho. Uma fase que a gente experimenta muito, a gente quer entender muito como as coisas funcionam, né? Eu sinto que foi uma fase de experimentar a identidade, de buscar aprovação externa, de me encaixar mesmo nesses modelos pré-definidos que a gente vai recebendo ali depois que a gente entra na casa dos 20 de fato, né? É quase como se a gente estivesse montando o quebra-cabeça, usando aquela imagem que vem de referência na caixa, mas meio que sem saber qual peça encaixa onde, sabe? E aí, quando os 30 estão batendo ali na porta, eu comecei a sentir um estranhamento. É como se aquele caminho que eu defini como certo começasse a ter bifurcação, sabe? E as certezas de quando eu era mais nova começam a dar lugar para essas perguntas, sabe? É como se a vida colocasse um espelho na minha frente e eu tivesse que contemplar ali aquela existência desses 29 anos e entendesse o que é cada coisa, sabe? Tipo assim, e agora? Isso é quem você vai continuar sendo, o que você vai construir a partir disso, o que tá rolando. E curiosamente, essa fase ela coincide com um evento astrológico bem significativo, né? Que é o retorno de Saturno. Vocês já ouviram falar? Que é assim, mesmo para quem não acompanha astrologia, não acredita, enfim, a simbologia é o seguinte: Saturno, na mitologia e na astrologia, é o senhor do tempo, né? Da estrutura, da responsabilidade, dos limites. E não por acaso ele leva 29 anos para dar a volta completa no zodíaco e retornar para o ponto exato onde ele estava quando a gente nasceu. Esse retorno, que acontece justamente ali entre os 28 e 30 anos, marca simbolicamente o fim do primeiro grande ciclo de aprendizado da vida. E aí talvez o início da maturidade real. É como se a vida dissesse: o período de teste acabou. Agora é hora de você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, de construir bases sólidas, de encarar a realidade de frente. Eu acho que Saturno convida a gente, ou às vezes força, a olhar para as estruturas que a gente criou, ou talvez que a gente não criou na nossa vida, né? E assim, é como se a gente tivesse que se perguntar o que é real, o que sustenta a gente, o que não sustenta, o que faz sentido para quem a gente quer ser, para quem a gente está se tornando. E é aí que eu acho que vem essa nomenclatura da crise dos 30, né? Que eu acho que vai além de uma crise existencial. É quase como se a gente estivesse fazendo uma retrospectiva. Sabe quando você vai arrumar seu quarto? E você começa a tirar tudo da gaveta, tudo dos armários, aí você começa a achar foto, começa a achar, sei lá, brindezinho de festa, pulseira, alguma roupa que você gostava e não usa mais. Você vai revendo essas camadas de quem você foi, de quem você é, e você começa a definir o que é cacareco e o que é simbólico, o que faz sentido para você continuar depois dessa limpeza. Eu acho que o início dos 30 ou a crise dos 30 ela vem muito com esse tom de limpeza do que faz sentido, do que não faz, de um jeito amplo, eu acho, porque
isso envolve não só coisas pequenas, tipo assim, nosso estilo, e vai até que tipo de pessoa a gente quer conviver. Que tipo, que amigo que faz sentido, que amigo que não faz sentido tá na sua vida. Eu acho que é um rito de passagem mesmo, sabe? É um momento para deixar para trás essa fase da juventude experimental e a gente adentrar numa vida adulta talvez um pouco mais consciente. E não necessariamente é uma coisa de se adultizar num sentido é, estático, numa coisa tipo assim, endurecida. Você tem que ser assim, esse tipo de coisa não faz mais sentido, você não pode. Não, eu acho que é uma expansão de consciência de quem você é, do que você quer ser nesse novo espaço-tempo que é essa década que você vai entrar agora. Que nada é fixo, né? Tudo é mutável. Então, quem você vai ser nessa fase, mas eu sinto que tem esse tom de mais responsabilidade, sabe? Com você mesmo, para você. Eu acho que, pelo menos eu sinto que para mim entrar nos 30 tem muito esse tom de tipo assim, você não precisa mais ser o que você acha que as pessoas querem que você seja. Eu acho que você já passou por essa fase de entender o lugar que você cabe e que você pode talvez começar a ser quem você é ou quem você quer ser nesse momento. Porque eu falo dessa sensação que os 20 anos têm como uma segunda adolescência, né? E faz sentido, porque a gente ganha mais liberdade, a gente tem mais autonomia financeira às vezes, é, e a gente busca por essa identidade, né? Por esse pertencimento, tem essa, tem essa sensação de querer ser aceito, né? E eu sinto também que nos 20 eu sinto que tudo é muito mais visceral, tudo é muito importante. O que lembra muito como é a adolescência, né? As nossas amizades são muito importantes, o nosso lazer, as coisas que a gente gosta, o nosso celular, as nossas redes sociais, tudo é muito importante, tem um peso maior, né? E aí eu sinto que o palco de importância, quando você vai ficando mais velho, ele fica maior e eu sinto que as consequências elas parecem mais sérias, sabe? Eu sinto esse tom de tipo assim, é como se os 20 para mim fosse uma época de experimentar, de conhecer, de ver o que funciona e o que não funciona, e que os 30 talvez seja o momento de eu plantar o que faz sentido para mim mesmo, porque eu vou colher mais pra frente e eu não quero ficar lidando com coisas que não fazem sentido, que sejam superficiais, vamos dizer assim. Porque eu sinto que os 20 para mim, foi como se eu tivesse num buffet, assim, provando um pouquinho de tudo. Sabe quando você, tipo assim, eu não vou dar conta de comer tudo, muito, mas eu vou ali, pego um pouquinho de cada, só que ao mesmo tempo eu tô olhando o prato dos outros, assim, para ver o que que a galera tá pegando mais, o que que tem menos quantidade, talvez seja o que as pessoas estão gostando. E aí sabe, eu vou me guiando por isso, porque para mim a validação externa foi uma moeda corrente, assim, nos meus 20, sabe? E essa vontade de ser vista, de ser reconhecida, de ser aprovada, de ser elogiada, isso permeia tudo, né? Trabalho, família, a pessoa que a gente está se relacionando na época. É muito sobre ser suficiente, né? Eu acho que a gente constrói a nossa autoestima com base nesses tijolinhos externos que a gente vai colocando na nossa vida e que forma ali a nossa estrutura emocional e que é um tanto vulnerável, né? Depender ali do olhar do outro. É como se a gente estivesse construindo uma persona para apresentar para o mundo, né? Uma versão editada, assim, bem cuidadosamente curada, e a gente escolhe as melhores fotos, conta as histórias mais interessantes. E a gente costuma esconder as nossas vulnerabilidades, as nossas dúvidas, os fracassos, porque essa essas dúvidas, esses pensamentos, talvez esse olhar mais profundo para a gente mesmo, eles estão ali, né? Só que eu sinto que no meio de toda essa diversão, eu acho que não cabe, sabe? Sabe quando a gente fala de conversa de bar, de
de falar sobre a vida e tal, eu acho que tem muito pouco disso nos 20 anos. Eu sinto que eu fui uma pessoa muito, muito focada no meu externo mesmo, no superficial, no que me agradava fácil, nos prazeres mundanos. Eu sinto que eu me aprofundei pouco em mim mesma, mas não quer dizer que esses questionamentos não estivessem ali, né? Porque o que eu sinto é que com o tempo a gente começa a olhar mais para esse lado, né? Porque o perigo da gente criar uma versão nossa para o mundo é que às vezes a gente começa a acreditar demais nessa versão externa e a gente acaba se desconectando de quem a gente é porque as coisas começam a se misturar, né? Porque assim, é claro, não tem nada de errado em a gente experimentar e a gente buscar nosso lugar no mundo, né? Os 20 anos eu acho que é para isso mesmo. Eu acho que são anos de aprendizado acelerado ali, né? De formação de caráter, de descobertas sobre a vida, sobre gostos, e sobre os outros também, né? Eu acho que o ponto é a consciência sobre essa dinâmica. É perceber o quanto dessa busca é genuína e o quanto é uma tentativa de corresponder às expectativas dos outros. Porque quantas escolhas a gente fez nessa época baseado no que a gente deveria fazer. Então, o curso universitário que agradaria os nossos pais, o emprego estável, o relacionamento que parecia perfeito. A gente vai seguindo roteiros meio que pré-escritos ali, muitas vezes sem questionar, sem realmente levar a sério até onde aquilo vai levar a gente. Porque existe essa sensação muito grande de que tudo que a gente está fazendo ali durante os 20 que é muito passageiro, né? Eu senti essa sensação. Então, a faculdade vai acabar, esse curso vai acabar, esse relacionamento não vai durar porque eu sou muito nova, não vou casar com essa pessoa. Então, tem esse teor de que nada é muito sério, né? Nada é muito para valer. Então, eu sinto que os 20 também carrega essa coisa do deveria, sabe? Deveria ter essa carreira X, eu deveria ter esse relacionamento Y, a vida tem que ser desse jeito. E também, não só essa cartilha do que a gente deveria fazer para agradar o mundo, mas também tem, dentro dessa cartilha dos 20, tem essa cartilha do o que você precisa fazer durante os 20 anos para que eles valham a pena. O quanto você tem que beber, quantas festas você tem que ir, quantas pessoas você tem que beijar, quantos namoros você tem que ter, para que a vida tenha sido aproveitada. Então, eu sinto que esse é um caminho perigoso, que eu acho que muita gente se perde nesses scripts que entregam pra gente quando a gente tem 20 e pouco. Porque entender essa fase de busca externa, de construção de identidade, que é muitas vezes espelhada nos outros, né? É fundamental pra gente compreender o impacto da chegada dos 30 ou do chamado de Saturno. É como se depois de anos olhando pra fora, a vida desse esse empurrãozinho, às vezes pode ser um tranco, para que a gente finalmente comece a olhar para dentro. O mais louco para mim é que pela primeira vez na minha vida, eu sinto que esse papo meio de psicólogo, de olhar para dentro, de autoconhecimento, de se desenvolver e tudo mais, não é uma filosofia que eu escolho seguir, sabe? Eu sinto que é uma coisa que eu preciso viver mesmo, sabe? Como se você tivesse mesmo que organizar suas coisas, tipo assim, eu sinto mesmo uma necessidade de organizar, sabe? O que entra, o que sai, o que fica, o que vai embora. Então, não é sobre uma filosofia de vida que eu quero seguir porque eu quero ser mais madura agora que eu tenho 30 anos. Não, eu sinto realmente uma necessidade de olhar as coisas com mais seriedade. Me sinto muito mais confortável para falar não para as coisas, para me priorizar mesmo. Então, eu sinto que é um período que está me chamando mesmo para olhar para mim, para me conhecer, tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto, por que as coisas me afetam ou por que não me afetam e começar a entender as minhas lógicas para que eu seja mais consciente de mim mesma, para que eu tome decisões baseadas em mim e não no que eu consumo e não em quem anda comigo, sabe? É como se você quisesse ter mais autonomia do que você faz e não controle das coisas para você agradar as pessoas, para que você seja gostado, né? Eu acho que é um período muito para você aprender a se gostar,
a entender ali os seus defeitos, suas qualidades e saber transitar entre eles e usar as coisas a seu favor, sabe? Porque depois dessa década de experimentação, dessa busca externa, a gente começa a mudar internamente mesmo. É como se uma voz mais profunda começasse a chamar pela nossa atenção, a questionar os caminhos que a gente está escolhendo. E eu acho que é nesse cenário que o retorno de Saturno faz essa entrada, sabe? Ou talvez para algumas pessoas seja só a crise dos 30. E como a gente falou, Saturno na astrologia representa a estrutura, a disciplina, a responsabilidade, o tempo e principalmente os limites. E aí o seu retorno para o ponto exato do nosso nascimento, ali por volta dos 29, eu acho que é um momento de confrontar a realidade nua e crua mesmo, sabe? Então, as escolhas feitas nos 20, baseadas talvez em impulsos ou expectativas alheias, agora são colocadas à prova. Então, a pergunta de Saturno é: isso que você construiu é realmente seu? Isso te sustenta? Isso está alinhado com quem você é de verdade? Então, acho que é por isso que essa fase está muito associada à crise, né? Porque crise, no sentido de ponto de virada, né, de necessidade de decisão, é a ideia de separação, né? De margem, de agregação. Então, a gente está separando essa identidade mais fluida e experimental dos 20 e entrando em um período de questionamento, de reavaliação. Para então a gente começar talvez a integrar uma nova fase de mais maturidade, de mais responsabilidade. E aí a ideia do retorno de Saturno é isso, de empurrar para fora da zona de conforto essa margem onde a gente precisa redefinir quem a gente é. Eu sinto que a pressão por uma estrutura aumenta. Por exemplo, se antes a gente vivia de um jeito mais solto, agora a gente começa a sentir essa necessidade, pode ser interna ou externa, de definir as coisas, de definir a carreira, de definir o relacionamento, um lugar no mundo. Então, percebe que não existe um manual, porque vamos combinar, raramente a vida dá um manual pra gente, né? Então, você começa não só a querer definir as coisas, mas a definir com seus próprios critérios, com as suas próprias definições. Então, as perguntas são mais densas mesmo, são mais existenciais, elas vão ganhando força. Então, eu constantemente me pergunto, tipo assim, qual que é o meu propósito? O que que eu quero deixar um legado, o que que isso significa para mim, o que que eu quero da minha vida, o que que eu quero construir, sabe? Eu tô vivendo uma vida que tem significado para mim, então eu sinto que esse período, ele me dá a sensação, me lembra que existe finitude no tempo, sabe? Que onde a gente está colocando a nossa atenção, pelo menos é isso que eu sinto, sabe? Que eu preciso ter um propósito para mim. Sendo pequeno ou grande para o mundo, não importa. Mas que o que eu quero fazer agora tem significado, sabe? E muitas vezes é nesse período que a gente percebe que algumas estruturas que a gente construiu são frágeis. Então, relacionamentos que não têm base sólida pode, né, não dar muito certo. Carreira que não alimenta muito a nossa alma, a quem a gente é, começa a ficar bem mais insuportável. Essas amizades superficiais, elas perdem o sentido. Então, é uma espécie de auditoria da nossa vida, sabe? Eu acho que mostrando onde a gente precisa ter mais solidez, mais verdade, mais comprometimento. E, assim, em principal, com a gente mesma, sabe? São os nossos padrões. Então, eu sinto que o retorno de Saturno não tá nos 30 por acaso, sabe? É quase um chamado para a realidade. É a vida perguntando mesmo se essa base que você construiu sustenta o peso dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos. Eu acho que é sobre encarar as estruturas internas e externas e decidir o que fica e o que precisa ser reconstruído. E é um processo que eu sinto muito desconfortável, sabe? Encarar as minhas próprias falhas, as minhas próprias ilusões, as responsabilidades. É um chamado para crescer mesmo, para amadurecer de verdade. Mas eu acho que também é uma oportunidade da gente deixar para trás o que não serve mais, né? Eu acho que tem uma energia de libertar a gente desses pesos desnecessários,
da gente não ficar carregando convicções dos outros com a gente, sabe? É da gente começar a construir uma vida mais alinhada com a nossa essência mesmo, com os nossos valores, e arquitetar o que faz sentido pra gente, sabe? Eu acho que é um momento de ter consciência da nossa própria existência. Uma coisa que vem me ajudando muito a lidar com tudo isso e que me aliviou muito a tensão é de que tá tudo bem eu não ter todas as respostas para as minhas próprias perguntas. Porque eu acho que é uma fase de pensar mesmo, não é uma fase da gente encontrar a solução mágica e imediata para tudo. Eu acho que é mais sobre aprender a navegar ali na nossa própria incerteza, sabe? Sobre acolher as perguntas. E assim, mesmo que desconfortável, eu acredito que leva a gente para um bom lugar, porque eu acho que se questionar, se olhar, sempre vai levar a gente para um lugar melhor. Então, a crise dos 30 ou o retorno de Saturno não é um problema que a gente tem que resolver. Eu acho que é um processo que a gente precisa viver e precisa ser sentido e integrado mesmo, né? E principalmente respeitado, porque não quer dizer que vai ser rápido, né? Você vai fazer 30 anos e tudo está resolvido, você sabe todas as respostas. Eu acho que o autoconhecimento acaba se tornando uma bússola nesse processo, sabe? Porque se antes a gente olhava muito para fora, o convite agora é para a gente mergulhar para dentro. E aí, quem eu sou vai além dos papéis de desempenho, sabe? Profissional, filha, esposa, enfim. Porque a gente cai nesses critérios, né? De quais são os meus valores essenciais, o que que eu abro mão, o que que eu não abro, o que realmente me traz alegria, satisfação. E independentemente do que os outros vão pensar, quais são os seus medos? O que que te prende nessa atuação do externo? Porque tem muita base sólida construída a partir do olhar do outro de quem eu sou. Parte da sua personalidade está baseada no que os outros acham que você é e você compra aquilo, sabe? Quase como uma criança que queria corresponder às expectativas. E aí você começa a se questionar por que que eu tô fazendo isso? Por que que isso faz sentido para mim? Quando eu comecei a me questionar, quando eu comecei a pensar por, por que que as coisas me incomodam, por que que algumas coisas que antes eram certezas agora começam a não fazer tanto sentido, eu comecei a escrever meus pensamentos, a colocar no papel as coisas que eu realmente sinto e que fazem sentido para mim ou não fazem, para que eu consiga analisar assim posteriormente, porque às vezes na nossa mente as coisas estão muito embaralhadas e quando a gente escreve, elas parece que os nós se desatam assim. Porque nem sempre o que a gente pensa é verdade, né? E é um perigo muito grande a gente acreditar em tudo que passa pela nossa cabeça. Então, escrever para mim e depois ler aquilo é como se eu tivesse colocado as minhas neuroses para fora e conseguisse ver o que realmente faz sentido e o que é só a minha mente ali tentando me manter na minha zona de conforto, né? Uma coisa que tem sido muito difícil para mim nesse período é desconstruir algumas expectativas, porque, como vocês sabem, 30 é a idade do sucesso. E aí, chegar nos 30 sem o que você imaginou nos 20 que seria sucesso, é uma quebra de expectativa muito grande, né? Então, a gente vai se realinhando e vai saindo, às vezes, de um lugar desconfortável e indo para outro, né? Porque muitas vezes, num período que você achou que você teria uma estrutura muito grande, você se vê recomeçando, você se vê construindo ali, colocando o primeiro tijolo. Então, essa quebra de expectativa, ela também pode ser muito dura, eu acredito. Né? Porque essa linha do tempo imaginária, ela vem com uma cartilha, né? Muitas vezes do que a gente imaginou que teria. Então, casar com a cidade, ter filho com a cidade, alcançar esse cargo com a cidade. E aí, muitas vezes, é uma fonte enorme de frustração e ansiedade, né? E aí você começa a pensar, será que essa linha do tempo faz sentido para você? Você tá só tentando seguir um roteiro ou você tá realmente alinhada com quem você é? O que que faz sentido agora?
sabe? Porque existe muita dúvida, né? Envelhecer não necessariamente quer dizer amadurecer. Então, eu sinto que a sabedoria ela é construída, ela não é só adquirida com o tempo, né? A gente vê muita gente que envelheceu, mas não envelheceu sábio. Tem muita gente vivendo a adolescência aos 60. E eu sinto que é um período da gente meio que fazer as pazes também com o passado, sabe? De confrontar as nossas escolhas anteriores, com certeza. Mas não de se culpar, sabe? De aprender com elas. Tipo assim, o que que funcionou, o que que não funcionou, que padrão que você repetiu, que você não quer repetir mais. Eu acho que olhar para trás com essa honestidade é importante, mas sem se autoflagelar, sabe? Eu acho que permitir que a gente faça escolhas mais conscientes é sobre se permitir e usar esse conhecimento para fazer escolhas mais conscientes no presente, sabe? Cada erro foi, na verdade, uma lição disfarçada, né? Um degrau da escada do nosso amadurecimento. Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, sabe? Se você tomou uma decisão grande e acabou se arrependendo, não sendo do jeito que você imaginou que seria, eu acho que levar isso como um aprendizado e principalmente bancar suas escolhas, porque eu sinto que muitas vezes a gente faz escolhas grandiosas nos nossos 20 anos que muitas vezes saem do jeito que a gente não gostaria. E a gente gosta muito de culpar o outro, né? Eu fiz isso porque o outro queria muito fazer e eu queria apoiar ele. Sim, então se você quis apoiar ele é porque você queria também. Então banque a sua parte da história também. Sabe? Eu acho que amadurecer é a gente entender a parte que cabe da gente nisso, sabe? Se alguma coisa deu errado para você em algum momento da sua vida, você tem parte naquele acontecimento. E nem sempre a gente está falando de culpa, não, porque às vezes só entender a nossa participação, a nossa contribuição, já alivia um peso muito grande da tensão do que meio que acomete a gente, sabe? Então não estou falando de culpa, eu estou falando de intenção. Sabe? Banque as suas intenções que você queria fazer, sabe? Se você saiu do emprego e foi pro outro, porque o seu namorado quis uma coisa. Não importa. Não importa quais eram as suas motivações. Você decidiu, você bancou. Então, eu acho que amadurecer e subir esse degrau do amadurecimento é a gente bancar as nossas decisões. Principalmente aquelas que a gente acredita que foi um erro. O mais importante nesse processo é praticar a autocompaixão mesmo, ser gentil com a gente mesmo nesse processo, porque vão ter dias de clareza e vão ter dias de confusão, dias que a gente vai estar mais fortalecido e dias que a gente vai estar mais vulnerável. Eu acho que acolher todas as partes é importante. Então a gente está nessa transição, a gente está se reconstruindo e toda grande obra leva tempo, né? Eu acho que tem que ter paciência e principalmente muito carinho no processo, porque mesmo que você esteja com a sua vida resolvida, você casou no tempo que você queria, você tem a carreira que você queria, você tem os filhos que você queria, é inevitável que você mude convicções. Então, tá preparada para encarar essas incertezas, mesmo que o seu externo esteja organizado como você imagina, também vai dar trabalho. Eu sinto que navegar nessa crise dos 30 é como atravessar uma ponte na neblina, sabe? Você sabe que você vai chegar até o outro lado, mas você não sabe no que você vai esbarrar pelo caminho. Então, é muito importante que a gente acolha esse processo. Acolha nossas perguntas, acolha nossas descobertas, nossas expectativas, porque para mim, errar quando a gente não sabe nada é uma coisa, né? Errar quando a gente viveu já um pouquinho, parece dar um peso maior, sabe assim? Tipo, como que eu não vi isso acontecendo? Como que eu não percebi que isso estava vindo na minha direção? E às vezes você não vai ver mesmo, às vezes as coisas vão acontecer no seu caminho e às vezes mesmo com a experiência, você vai acabar passando por coisas. Então, eu acho que independente do que você queira construir nessa próxima década, eu acho que construir uma base sólida de autocompaixão e de entender que às vezes a gente vai errar e que a gente pode aprender com uns erros, eu acho que te dá uma estrutura firme para que você não se torne vítima das coisas que acontecem com você e que você consiga se fortalecer com o que acontece. Porque nem tudo é uma catástrofe, mas isso não quer dizer que as coisas não te afetem, né? Mesmo que a travessia seja tranquila, não quer dizer que ela não é desafiadora, né? Que é aí que reside essa oportunidade de crescimento, sabe? Eu acho que é no desconforto dessa margem que a gente desapega do velho e abre espaço para o novo. Então, eu acho que é onde a gente começa a aprender a confiar
mais na gente e a ouvir mais a nossa intuição, a bancar nossas escolhas com mais firmeza, e sinto que é onde a verdadeira maturidade começa a florescer. Não aquela estruturada, aquela maturidade que todo mundo espera que todo mundo tenha, mas a sua, dentro da sua verdade, das suas convicções, do seu direcionamento, do que faz sentido pra você. E é claro, eu não digo isso num tom egoísta, né? Então é o que eu quero e dane-se o mundo. Não, mas eu acho que você tem mais consciência. Eu acho que quando você tem mais consciência de si, você começa a se tornar melhor pro mundo, sabe? Se você percebe o seu egoísmo, você já não se coloca em situações que você vai prejudicar as pessoas, você começa a se moldar pra você, sabe? E eu sinto também que quando a gente guia a nossa vida pro nosso bem-estar, dificilmente a gente vai ser uma pessoa ruim pro mundo. É diferente de a pessoa que quer usurpar dos outros. Você quer construir pra si, sem tirar de ninguém, e eu acho que isso já é uma ótima contribuição pro mundo, porque eu acho que pessoas que constroem pra si e olham pra si, elas não são frustradas. Eu acho que pessoas frustradas acabam contaminando o mundo no geral, sabe? Saber que agora a gente tem liberdade, a gente tem responsabilidade, a gente pode construir o nosso próprio caminho e desenhar nosso próprio mapa. Então, se antes a gente buscava nos outros, nas expectativas, agora a gente começa a construir a nossa própria bússola interna, sabe? Então a gente começa a construir, entender e solidificar os nossos valores, e a gente vai começando a descobrir e a mergulhar mais nesse autoconhecimento. Acho que construir essa bússola interna, meio para mim, significa começar a tomar decisões mais alinhadas com quem a gente realmente é, sabe? Talvez mudar de carreira, algo que faça mais sentido. Talvez seja sair de um relacionamento que não nos nutra mais, mesmo que doa. Talvez seja estabelecer limites mais claros com a família, com os amigos. Talvez simplesmente decidir passar mais tempo com o que te deixa mais alegre, mais em paz, sem culpa. Acho que é um processo da gente se tornar meio que autor da própria vida, sabe? E é aquilo que eu comentei com vocês. Pode ser desde coisas pequenas até coisas grandiosas, né? O que eu mais gosto é que não tem esse roteiro pré-definido. Então, você vai escrever mesmo sua própria história, o que faz sentido pra você, o que não faz. Acho que é muito comum a gente perceber as pessoas mudando de estilo, mudando de casamento, mudando de casa, se transformando mesmo nesse período, né? E eu também sinto que entrar nesse processo é uma escolha, sabe? Eu acho que as perguntas, a inquietação chega pra todo mundo, mas eu acho que nem todo mundo quer encarar quem se é, sabe? Eu acho que tem pessoas que estão confortáveis em seguir o roteiro, que vai casar aos 25, vai ter filho aos 30, vai ter o segundo aos 35 e a vida vai seguir e tá tudo certo. Eu sinto que olhar pra dentro, olhar para suas escolhas, olhar pra quem você é um processo ativo. Você escolhe passar por isso, você escolhe tomar essa decisão. Não se enganem. Apesar da gente estar falando aqui que é um processo que todo mundo passa, algumas pessoas decidem seguir o script que foi dado desde o começo, né? E a gente tá falando aqui dessa reconstrução, né? De a gente se entender, e eu acho que isso não significa que a gente vai ter uma vida perfeita, que a gente não vai ter problema. Eu acho que significa que a gente vai ter mais ferramenta para lidar com os desafios, acho que com mais clareza, com mais lucidez do que a gente quer, do que a gente não quer, com mais segurança. Acho que construir uma casa sólida mesmo dentro da gente, um refúgio seguro, sabe? De quem você é, do que você precisa, do que te cabe, do que não te cabe. E eu digo mais, eu sinto que não necessariamente porque a gente percebe o que faz mal e o que não faz, que a gente não vai fazer. Eu, por exemplo, tenho um momento ali que se eu tomar mais uma tacinha de vinho, eu vou ter dor de cabeça no dia seguinte. Nem sempre eu vou respeitar esse limite, mas ter a consciência do que me espera já me faz preparar um remedinho, um chazinho, beber uma água. Eu já consigo ter mais consciência do que me acomete, sabe? Eu não sou mais uma vítima das minhas próprias decisões. E assim, nosso papo tá chegando ao fim. Eu sinto que dessa vez foi o mais intenso, mais pessoal. Eu gostei muito da gente explorar esse assunto, esse aprendizado dos 20, essa chegada das responsabilidades, dos questionamentos. Então, se você tá vivendo essa fase, essas angústias, essas descobertas, lembre-se, você não tá sozinha. Essa crise realmente é um rito de passagem universal, mas é um convite, eu acho, para um nível mais profundo de autoconsciência, de maturidade. Não é um sinal de que as coisas estão todas erradas. Eu acho que é mais sobre a gente se entender crescendo, evoluindo, se tornando mais quem a gente realmente é. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de viver as perguntas, sabe? É sobre assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, construir bases sólidas nos nossos valores e aprender a navegar a vida com mais intenção, mais autenticidade. Então, que a gente possa encarar essa fase
não como um fardo, mas como uma oportunidade da gente se realinhar, uma chance de deixar para trás o que não serve mais e de curar as feridas do passado, de abraçar com mais força o que realmente importa pra gente. Então eu sinto que essa fase é muito sobre parar de gastar energia com o que já foi e do que não serve mais e investir energia no que faz sentido, em quem a gente é, sabe? Então que a gente possa ser a nossa própria arquiteta, construindo a nossa vida, e que isso nos traga mais paz, mais sensação de pertencimento com a gente mesmo e que a gente esteja segura dentro das nossas próprias mentes, nossa própria vida, sabe? A travessia dos 30 ou o despertar de Saturno não é sobre a chegada de um destino perfeito, né? É sobre a gente aprender a navegar com a nossa própria bússola, honrar nossa jornada, construir a nossa vida de uma forma que ressoe com a nossa verdade. Então, abraça o seu processo. A maturidade é uma conquista, ela é uma construção. Muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio do Universo. Eu espero que essa conversa tenha trazido algum conforto, alguma inspiração, uma nova perspectiva. Fico muito feliz de ter vocês comigo. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Cuidem-se com carinho, ouçam a sua intuição e confiem no processo. Bons 30 para todos. Um beijo.